Homem frio e calculista, o lugar-tenente de Tibério foi eliminando os possíveis sucessores do imperador, dando início a uma brutal ofensiva contra Agripina, neta de Augusto, e seus filhos, Nairo I Druso e Caio, mais conhecido por Calígula, Agripina II, Drusila e Júlia Livila. Os ataques de Sejano começaram por dois prestigiados representantes do partido de Agripina, Estlio e Sabino. O suicídio do primeiro, grande militar, no ano 24, para não ser executado, e o processo e posterior assassínio do segundo, ano 28, mergulharam Roma e as suas províncias na angústia. Tácito confirma estes fatos. Nunca, disse a consternação e o medo reinaram como então em Roma. Pôncio Pilatos e o centurião que nos acompanhava sabia muito bem quem era Sejano e qual o seu poder. A história, e muito especialmente a Igreja Católica, deveriam ter explicado ao mundo, ou, pelo menos, aos que se dizem crentes, a funesta influência que exerce sobre todo o império, principalmente naqueles anos cruciais, o primeiro-ministro de Tibério. Só assim, conhecendo o férreo e despótico governo de Sejano e a não menos cruel atitude do César, se pode começar a ter a intuição do motivo pelo qual Pilatos ia lavar as suas mãos no processo contra o mestre da Galileia. Todos os governadores romanos de províncias, e não apenas Pilatos, sabiam que os seus cargos e vidas estavam suspensos por um fio. O menor escândalo, murmúrio ou denúncia os levava irremediavelmente à destituição, desterro ou execução. Como veremos na altura própria, o procurador romano em Israel, ante a ameaça de os judeus o acusarem perante César de ter permitido que um de entre eles se proclamasse rei, preferiu submeter-se, evitando assim um choque com o implacável Sejano ou com Tibério, qual deles mais intransigente. Considero, portanto, que dadas as circunstâncias sociais, políticas e de governo do Império naquele ano 30, o ato de Pilatos não foi de covardia, mas sim de prevenção diplomática. Entre ambos os termos, creio, existe uma clara diferença, que, embora não justifique a determinação do representante de César, ou de Sejano, neste caso, ajuda a compreender melhor a sua atitude. Cavalo de Troia verificou este extremo, encontrando, efetivamente, a imagem de Sejano em moedas que apareceram na cidade espanhola de Bilbis, atual Catalaiode, na província de Saragoça. Segundo Suetônio, algumas legiões estacionadas na Síria não aceitaram esta glorificação de Sejano. Quando o homem forte caiu, Tibério recompensou-as, apesar de ter sido ele próprio quem ordenara esta glorificação do seu lugar-tenente. Que tem a ver esse? Perguntou Pilatos em tom depreciativo com os teus augúrios. Cavalo de Troia sopesara minuciosamente aquela minha entrevista com o procurador romano. E, embora estivesse previsto que eu tentasse ganhar a sua confiança e amizade, visando, principalmente, obter maior facilidade de movimentos no interior da Torre Antônia, na manhã de sexta-feira, os homens do general Curtis tinham considerado não ser recomendável avisar Pôncio Pilatos da trágica queda de Sejano no ano 31. Se o procurador chegasse a crer plenamente nesta profecia, que se cumpriria, efetivamente, a 18 de outubro desse ano, o seu medo de Sejano podia desaparecer em parte, podendo alterar assim a sua decisão de executar Jesus. Isto, logicamente, ia contra a mais elementar ética do projeto. Éramos simples observadores e qualquer manobra que pudesse provocar uma alteração da história estava-nos rigorosamente proibida. Assim, limitei-me a expor-lhe uma parte da verdade. Os astros mostrarão-se propícios, disse-lhe, adotando um ar solene, a Sejano. O seu poder será aumentado com a nomeação de cônsul. Pilatos, tal como eu supunha, concedeu crédito aos meus augúrios. Ao escutar o vaticínio abandonou a mesa, voltando-se para a grande janela que fechava aquele arco do salão. Assim permaneceu durante uns minutos com as mãos atrás das costas e a cabeça ligeiramente inclinada para a frente. Cônsul, murmurou de repente. E, sem se voltar, pediu-me que continuasse. Mas não é isto mais grave, acrescentei, fixando o olhar no do centurião. Os astros assinalam uma grave conspiração contra o imperador, não pude continuar. Pilatos voltou-se, fulminando-me com o olhar. Tibério sabe.
O meu mestre, Trasilo, encarregou-se de lhe anunciar pouco antes da minha partida de caça. Bom, replicou o procurador, as cortes da Síria estão inquietas por culpa de Sejano, mas não é preciso ser astrólogo para esperar que mais dia menos dia. É que os astros, interrompi-o, utilizando todas as minhas capacidades de persuasão, indicaram um nome. Pilatos nada disse. Arrepanhou a sua ampla túnica e sentou-se muito lentamente, sem deixar de me observar. Eu olhei para o centurião, simulando uma certa desconfiança por aquele oficial, mas Pilatos, compreendendo a minha atitude, apressou-se a tranquilizar-me. Não temas. Cívilis é meu primipilos. Toda a legião está sob o seu comando. Fala com inteira liberdade. Aqui, respondeu Pilatos, indicando o salão onde nos encontrávamos. Não há buracos artificiosamente preparados, como aconteceu com o ingênuo Sabino. 3. Tibério efetivamente anunciou a nomeação de Sejano como cônsul naquele mesmo ano de 30. Mas, segundo parece, as notícias precisavam de mais de 3 meses para ir de Roma à Palestina. A nomeação fora prevista para o ano seguinte, 31, ainda que o homem duro do César morresse antes de assumir o cargo. Naquele momento, Pilatos ignorava tudo isto. Daí a sua surpresa. N. Do M. 2. Aquele centurião, segundo a definição utilizada por Pilatos, era o primeiro dos 60 que uma legião tinha. Nesta perfeita hierarquização do exército romano, os chamados primorum ordinum centuriones ou, abreviadamente, primiordines, eram os centuriões de mais alta categoria de uma legião. O primipilos, ou eleito em primeiro lugar entre as 60 centúrias, participava, até nos conselhos de guerra. N. Do M. 3. O procurador estava a par das armadilhas utilizadas pelos colaboradores do temido Sejano para acusar Tito Sabino, homem leal a Agripina, executado, como já disse, no ano 28. 4 pretores que aspiravam ao consulado planejaram com o fim de ganhar as graças de Sejano apanhar Sabino em flagrante. Tratava-se de Latino Laciano, Fórcio Cato, Petélio Rufo e Ópsio. O primeiro fingiu-se amigo e confidente do infeliz Sabino e com as suas críticas contra Sejano e Tibério, atiçou a profunda aversão que o amigo de Germânico, marido de Agripina, sentia pelo César e pelo seu ministro. No dia combinado, Laciano levou a vítima à sua casa, provocando a loquacidade desta contra o César e o seu favorito. Sabino ignorava que os outros 3 cúmplices o escutavam de um sótão e por buracos que tinham feito no soalho. Pouco depois, as violentas opiniões de Sabino eram do conhecimento de Tibério e de Sejano, que ordenaram a sua execução. N. Do M. Fingiu uma completa confiança nas frases do meu interlocutor e prossegui. Sejano, esse bastardo! Interrompeu o procurador, soltando uma sonora gargalhada. E, numa daquelas bruscas mudanças de disposição, Pilatos bateu na mesa com o punho, fazendo saltar alguns pergaminhos e papiros, perfeitamente enrolados e empilhados numa bandeja de madeira. Alguns daqueles documentos ou mapas de pele de cabra, vitela ou bórrego, a que os romanos chamavam membrana, rolaram pelo tabuleiro, caindo aos pés do oficial. Este apressou-se a apanhá-los, enquanto o procurador, nervoso e evidentemente confuso, se agarrava ao seu amuleto fálico de marfim. Tem certeza? Balbuciou Pilatos. Mas, antes que tivesse oportunidade para lhe responder, olhou para o centurião, interrogando por sua vez. Que sabes tu? O oficial negou com a cabeça sem sequer abrir os lábios. Uma conspiração contra Tibério. Pilatos falava consigo mesmo. Levou os dedos à cara, afagando o queixo numa atitude pensativa e, por fim, levantando os olhos para o teto, perguntou-me, como se acabasse de me apanhar num erro. Vamos a ver se entendi. A astrologia diz que os deuses estão do lado de Sejano, mas também acabas de anunciar que se prepara uma conspiração contra César. Se fosse assim, e uma vez que dizes que Tibério está informado, como é possível que o chefe dos pretorianos goze a confiança do imperador? Responde. Pilatos voltara a olhar-me de frente. E com uma ferocidade que fez tremer José de Arimateia. Mas aguentei o olhar. Tal como prevíramos, o procurador romano mordera o anzol.
Com toda a calma de que era capaz, fui diretamente em busca do que realmente ali me levara. Existe um plano, reconheço que aquela exclamação e a atitude do procurador a respeito de Sejano nos confundiu. Tanto Eliseu como eu sabíamos que Pôncio Pilatos fora designado, possivelmente, pelo general e favorito de Tibério, com a intenção premeditada de provocar o povo judaico. Sejano fora um dos homens que mais se tinha distinguido pelo seu ódio contra os hebreus que viviam em Roma. Pouco tempo antes da morte de Cristo, o imperador ordenou a expulsão de 4.000 judeus, que foram levados para a ilha de Sardenha, com a missão de eliminar as quadrilhas de bandidos que por ali tinham os seus quartéis generais. Este desterro em massa fora originado, em boa parte, por conselho de Sejano, tendo por motivo um desvio de fundos cometido por 4 hebreus, encarregados por Fúvia, mulher do senador Saturnino, recém-convertida ao judaísmo, da transferência de oferendas valiosas para o templo de Jerusalém. Porém, esses judeus ficaram com as oferendas e o comandante da guarda pretoriano, Sejano, aproveitou este acontecimento para informar Tibério. Este enfureceu-se, ordenou que todos os judeus e prosélitos fossem expulsos de Roma. Esta foi, precisamente, a primeira perseguição aos judeus no Ocidente. N. Do M. Pilatos serenou. Tenho agora a certeza de que a minha imperturbável serenidade o desarmou. Fala. Mas antes, respondi, gostaria de solicitar de ti um pequeno favor. Concedido. Mas fala. Fala. Sabes que, além dos meus estudos como astrólogo, me dedico ao comércio de madeiras. Pois bem, o rico cidadão romano de Tessalônica soube do maravilhoso sistema de aquecimento subterrâneo que Augusto mandou construir por baixo do chão do seu triclinium casa de jantar imperial.